que eu vou colocar no papel hoje não vai ser muita filosofia, não vai ser muita discussão, mas vai ser mais umas continhas de como que consegue gerar a partir de um campo eletromagnético se propagando na direção K e com campos elétricos na direção X e Y, como você consegue escrever uma expressão para uma polarização linear, polarização circular e polarização elíptica, tá? Então a gente vai fazer umas continhas para você ter esse perfil. Uma vez tendo esse perfil, então a gente pode trabalhar com ele e aplicar e ver depois o que acontece com aquele campo quando você passa por polarizadores, por retardadores, reflete e tudo mais. A meta hoje é chegar em equações que descreva a polarização linear, circular e elíptica. Então tudo vai começar quando você tem um campo elétrico que eu vou chamar de EX, amplitude é 0x, e um cosseno de kz menos ômega t. E um campo em y, similar a x, só que você tem aqui uma diferença de fase, tá? Em relação ao campo em x. Então isso aqui pode ser dois fótons, pode ser dois feixes, mas se for dois feixes, ou seja, aqueles fótons, aquele primeiro feixe, são descritos pela mesma equação. Pela equação, por exemplo, em x ou em y. Mas você não necessariamente você precisa ter. Você pode ter dois fótons, qualquer outra orientação, e você decompõe em x e y, você chega nessa equação aqui, e a partir dela você pode trabalhar em qualquer outra configuração. Então o campo final não é nem x nem y, e a somatória disso aí. Desculpa, eu não coloquei o vetor aqui, mas está na direção i e na direção j. Que é I para uma onda ou um feixe, uma onda eletromagnética ou um feixe de radiação polarizado linear. O que eu preciso ter? Para o caso linear, você pode considerar que o seu epsilon é igual a 0 mais ou menos 2π, né? Mais ou menos 4π, ou epsilon igual a 2πm, com m igual a 0 mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc, etc. O que acontece aí? Você pode escrever o seu campo. Vamos colocar apenas o primeiro caso com m igual a 1, m igual a 0. Para m igual a 0, você tem então 1exit igual I
E0x mais J E0y, tudo isso vezes cosseno de Kz menos ômega t. Como que é o campo final? Você tem I, J, eu vou desenhar aqui o vetor, o versor K, e o seu campo elétrico vai estar em que posição? Em que quadrante? O quadrante pode ser qualquer um aqui, né? Ele está aí oscilando para cá ou para cá. Não pode ser isso? Onde você tem um vetor E0x aqui e um E0y aqui. Por que eu coloquei inclinado assim? Porque dependendo do valor do campo elétrico ali, você pode ter essa polarização inclinada aí para qualquer direção. Vocês conseguem visualizar o que significa essa evolução no tempo? Vale a pena fazer pelo menos para um, né? Vou reproduzir esses Kz menos ômega t. Vamos fazer para um t igual a 0. Vou colocar aqui t igual a 0. Onde que vai estar esse vetor? Falar que o t igual a 0 é aqui, não é? E aí eu posso, a condição anterior... Não, eu tenho que fazer para cá primeiro para ficar mais bonitinho. Onde que fica o t igual a 0? Como é que é o valor do módulo do campo elétrico final quando t é igual a 0? Para essa equação aqui em cima, desenhe o campo elétrico para t igual a 0. O campo elétrico ele é linear. Ou ele assume um valor 0, ou ele assume um valor aqui, ou aqui, ou aqui, ou no máximo aqui. E aí depois vai diminuindo. Para cá, para cá, para cá, e no máximo para cá. E fica oscilando. Isso é polarização linear. Então aquela onda está caminhando na sua direção, e esse campo elétrico não é para sair desse plano, que é o plano de vibração. Onde é que está o vetor K? Não o versor K. Que cor vocês querem o K? Rosinha? Vamos colocar aqui, ó, fazer um pontinho, e aqui está o K. O que é o K? Vetor de onda. E esse vetor de onda está saindo do papel, mais o vetor formado pelo campo elétrico resultante forma um plano, e esse é o plano de vibração. É formado pelos vetores E, Z de t e K. Voltando agora. Como é que eu acho onde que está o vetor? Cosseno de Kz, quando t é igual a 0. Então aqui embaixo eu vou ter quanto o campo elétrico? Ele é um vetor I, E0x, J, E0y, vezes cosseno de K. Eu vou chamar de Z0 aqui, porque seria o caso do tempo igual a 0. Né? Se ele fosse, Kz0 fosse igual a 0, né? Ou seja, Kz menos ômega t fosse 0, seria onde o valor do campo elétrico? Máximo. Então seria aqui assim. Voltando um pouquinho, o nosso desenho ficou mais inclinado para baixo, né? Seria assim. Mas não é. Ele é ligeiramente maior
E ligeiramente maior é o quê? Ligeiramente maior. A gente não sabe, né? Porque a gente tem que saber se esse K0... Vai que esse K0 aqui dá π sobre 2. Não é? Se é π sobre 2, vai dar 0. Se ele der z igual a 0, ele vai dar 0, então vai dar máximo, dá 1. Então a gente não sabe aqui nesse ponto. Tá bom? Eu pensei que dava para saber, mas não. Então a solução é deixar isso aqui em branco. E vamos pensar num t aqui, onde kz menos ômega t igual a 0. Isso dá quanto? Agora está no máximo. Então eu vou desenhar para cá. Agora sim, então o t aqui, nesse caso, ele não é mais 0. Então, neste caso aqui, o seu t vale k, vamos manter o z fixo, né? Vamos chamar aqui de z0, né? Sobre ômega. Quando esse t evolui, esse aqui vai ficando negativo. Então, na verdade, esse argumento vai chegar ao próximo valor, ele vai chegar a menos π sobre 2. E menos π sobre 2, 0. Então, no momento em que você tem este valor não mais igual a 0, mas igual a menos π sobre 2, o campo elétrico está aqui. E o próximo é menos π. E dá quanto isso aí? Assim? Finalmente aqui atrás eu posso desenhar um, onde você vai ter, igual na aula passada, né? Menos 3π. Zero. Então, aquele ponto anterior, se você tem um valor aqui, do segundo quadrante, oscila para o máximo, no terceiro diminui para 0, passa para menos 1, volta para 0. Então, aquele caso anterior aqui, t igual a 0, ele vai estar um valor intermediário aqui. Ou para cá, ou para cá, mas certamente menor que o segundo caso aí. Para polarização linear mais com epsilon igual a mais ou menos π. Mesma equação de z, se propagando em z, que você vai ter i e0x cosseno de kz menos ômega t e um j e0y cosseno de kz menos ômega t, vamos colocar aqui mais π. Quanto que dá se abrirmos esse cosseno de kc menos ômega t mais π? Cosseno A, cosseno B, né? Vezes cosseno B. Menos seno kz menos ômega t vezes seno de π. Isso aqui dá 0. Então, agora você pode escrever aqui, isso aqui dá menos 1. Então, você pode escrever ele como i e0x mais j e0y. Opa, já esqueci do menos aqui, que vai ter um menos aqui, vou jogar para cá.
E você mantém tudo isso aqui cosseno de Kz menos ômega t. Similar ao anterior, só que agora você tem ele oscilando J, aqui está o K, e o seu vetor está oscilando no quadrante. Vou colocar na equação lá. Considere uma onda polarizada, oscilando no quadrante 1 e 3. O que vocês vão desenhar? Isso, né? Mas não é. Essa onda é polarizando no quadrante x positivo para um Kz menos ômega t igual a positivo ali, né? 0. Você vai ter o x positivo e o y negativo. Para cá. E com a evolução do cosseno do seno nessa direção. Então, aqui está o campo elétrico e aqui está o vetor de onda, tá? Definido assim o plano de vibração. Segundo caso, ou terceiro caso, né? Um caso onde o seu E0 x é igual ao seu E0y, que é igual ao E0. A gente nem considerou isso aqui na frente, mas se isso fosse considerado, você teria aí um plano na direção de 45 graus. Mas como esses campos variam, você pode inclinar ele como você quiser. Para esse caso aqui, e para quando o epsilon assumir um valor de menos π sobre 2 mais 2πm, com m igual a 0, mais menos 1, mais menos 2, etc, etc, eu vou ter uma polarização direita, canhota, para a gente mostrar isso, a gente vai usar apenas um epsilon. Epsilon igual a menos π sobre 2. E somando a componente y, cosseno de Kz menos ômega t menos π sobre 2. O nosso cosseno de Kz menos ômega t menos π sobre 2, ele vai ser igual a cosseno de A cosseno de B, que das cosseno, tudo bem, vou escrever aqui, cosseno de Kz menos ômega t vezes cosseno de menos π sobre 2, menos seno vezes seno de quanto? E0. Cosseno de Kz menos ômega t. Tem um menos aqui, que atrás isto vale menos 1. E eu tenho um menos aqui, então fica mais. J, E0, seno, Kz menos ômega t.
Se o meu t igual a zero, então eu tenho minha equação 1e0, que é o valor máximo, cosseno de kz0 mais j seno de kz0. Quanto que vale esse vetor aqui? K é positivo? Ele não é um vetor, o K, né? É um número, né? Então ele é positivo. Então a gente pode inferir um pouquinho mais. Então o K é positivo. Se o Z for positivo, então ele é algum valor entre 0 e 1, não é? Então eu posso falar que se nós já estamos sabendo que isso aqui vai dar um vetor aí que vai oscilar entre seno e cosseno, ou seja, então quer dizer, enquanto um eixo cresce, o outro decresce, e aí quando esse aqui cresce, o x decresce, então fica rotacionando. Então a gente já pode considerar algo desse tipo de aulas passadas, né? Se ele é positivo, então onde que vai ficar esse vetor aí? Provavelmente. Que quadrante, que posição, que direção? Vou chamar isso aqui de uma referência. Agora, num tempo posterior, num kz0 menos ômega t. Então aqui, se estou fazendo isso, estou fazendo z igual a z0, fixo. E aqui eu vou tirar, quando isso for igual a zero, eu tenho o meu t igual kz0 sobre ômega. Então, num tempo posterior ao zero, né? Quando chegar nesse valor aqui, eu vou ter o que aqui em cima de campo elétrico? Igual a E0 I vezes cosseno de zero. 1 mais J vezes seno de zero. 0. Então, meu campo elétrico vai ser E0. Que deve estar aqui. Se ele estava no tempo T0 lá e depois passou para o T1, né? T1 aqui. Onde que vai dar o T2? Deixa eu desenhar alguns vetores só, né? Um T2 importante aqui. Eu posso fazer o meu kz0 menos ômega t igual a π sobre 2. E não está vindo para cá? Onde que vai dar quando este valor for igual a menos π sobre 2? Eu vou ter meu campo. O que é menos π sobre 2? Mas eu não posso falar que isso aqui é menos π sobre 2? O que eu tenho de E aqui? Cadê a equação? Aqui em cima da equação, ali, ó. Cosseno de menos π sobre 2. E0, I vezes 0, mais J vezes menos 1. Então, o campo elétrico aqui vai ser igual a menos J E0. Pronto. O que vai dar isso aqui? Vai daqui embaixo, né? Esse aqui eu vou chamar de T, o que a gente chamou aqui? T2, né? T2 posterior. Quando você fala, por exemplo, você tem um seno qualquer, né? No T igual a 0, ele começa no 0. E aqui não, você tem um seno mais um cosseno. E no T igual a 0, o cosseno não começa do 0, começa do 1. E a pergunta é assim, onde é que ele começa do 0 esse vetor, o E final, né? Que é uma série de seno e cosseno, e seu argumento não é só o T, não é só o ômega T, tem um kz adicional. Então a melhor maneira é você colocar T igual a 0
E a gente chegou nessa expressão aqui, ó. Então a gente falou, bom, o K é positivo, se eu considerar um Z maior que zero também, mas positivo, qualquer lugar no espaço mais positivo, aquele número tem que estar no primeiro quadrante. Tem que estar mesmo? O Z0 fixo representa que estou observando o comportamento da onda em Z0 e no tempo t maior que zero. Então, naquele ponto z igual a zero, a evolução da onda no tempo tem este perfil aqui. Se eu colocar um outro t agora igual a menos π, o que eu vou obter? Eu vou ter um valor aqui. Se eu colocar agora menos 3 meios de π, eu vou ter um vetor aqui. Isso significa que você vai estar rotacionando o seu vetor no sentido polarização circular horária ou direita. O que vai acontecer se eu colocar agora um E0x ainda igual a E0y igual a um E0 e um epsilon igual a π sobre 2 mais 2πm. Como que vai ser agora aquela equação? O primeiro termo, eu posso colocar em evidência aqui um E0 já, né? E cosseno de Kz menos ômega t. E aqui eu vou ter um J. O que eu vou ter um J aqui? Qual que é a expressão final? Vocês já sabem? Vai ser Kz menos ômega t mais π sobre 2. Então é cosseno A, cosseno B zero, né? Cosseno de π sobre 2 zero. Menos seno de Kz menos ômega t vezes seno de π sobre 2, que dá 1. Não vai ser assim daí? Menos? O outro foi mais. Vamos fazer em azul aqui, ó. Aí fica prático, ó. Se o nosso epsilon for igual a π sobre 2, então eu tenho aqui mais π sobre 2, aqui mais π sobre 2 e aqui mais π sobre 2. Então aqui continua dando 0, né? E aqui vai dar quanto? Mais 1, e aí você tem um menos aqui, fica menos. E o outro ficava mais, né? O menos fica aqui, desculpa, aqui, ó. Então fica menos J0 seno de Kz menos ômega t. Não? Menos J, que eu coloquei aqui. O E0 já está fora, né? Cosseno, que cosseno? Seno Kz menos ômega t. Para t igual a 0, onde que está nosso valor inicial aí? Eu vou ter I positivo, para cá, e J negativo, J, aqui, né? Então eu vou ter uma referência em algum lugar aqui, não sei aonde. T igual a 0. Agora, quando Kz menos ômega t for igual ao quê? A 0,
e seja um tempo posterior, onde meu t vai ser kz0 sobre ômega, eu vou ter meu campo cosseno de 0, 1, menos j, 0. Então, meu campo vai ser igual I, E, 0. Onde que está isso? Aqui. Num tempo que eu chamei de tempo 1, por exemplo. Tempo 1. Bom, eu já não vou continuar fazendo, mas, ou seja, esse vetor foi rotacionado para cá. Agora, se eu fizer isso igual a menos π sub 2, né, todo esse termo aqui igual a menos π sub 2, ou seja, que é a evolução, né, não, ele não vai para π sub 2, porque como o tempo é negativo, esse número vai de 0 para um valor negativo. Mas como aqui já rotacionou, se a gente acertar nas contas, provavelmente a gente vai achar um vetor para cá, e para cá, e para cá. E aí a gente chega à conclusão que isso aqui é uma polarização circular. Isso é uma polarização circular anti-horária. E descreve pelo estracejado aí. Por fim, a polarização elíptica. Nós podemos falar que essa polarização circular e linear são casos particulares da polarização elíptica. Podemos deduzir isso rapidamente, fazendo algumas passagens. Nós vamos considerar que o nosso EX seja diferente do EY. Então, o nosso termo, a gente pode eliminar os vetores para ficar um pouco mais fácil. Cosseno de kz menos ômega t. E o nosso EY, estou só reescrevendo o que nós já sabemos, né? E0y cosseno de kz menos ômega t mais um epsilon. Então, aqui eu vou colocar um epsilon qualquer. E se eu quero provar que a polarização é elíptica, o que eu fiz aqui em cima foi meio... Como é que eu vou falar aqui? Não foi uma prova, né? Eu vi onde que estão os vetores ao longo do tempo e eu vejo que o valor dele está produzindo uma rotação. Então, quando eu faço esse tracejado aqui, não é que o campo elétrico está caminhando aqui, não, tá? É que em vários tempos, ou seja, ou o campo elétrico está aqui, ou ele está aqui, ou aqui. Ao longo do tempo, você vai ter essa oscilação. E aqui, o que nós vamos fazer? Se eu quero provar que é uma polarização elíptica, eu tenho que mostrar que tem uma relação entre o campo elétrico naquele momento, ou seja, que eu vou chamar de x, o campo elétrico no y naquele momento, e o valor máximo dele, E0x, e o valor máximo dele em y, mais o quê? E mais o epsilon. Isso aqui tem que escrever, isso tem que levar a um
perfil elíptico. Isso aqui vai ser igual a cosseno kz menos ômega t vezes cosseno de epsilon menos seno de kz menos ômega t vezes seno de epsilon. Então, para eliminar, eu posso passar o cosseno para cá. E eu vou escrever assim. Cosseno menos 1 de epsilon igual a cosseno de kz menos ômega t menos o seno. Seno sobre cosseno fica tangente de epsilon. E aí eu jogo isto aqui. Aqui dentro. E eu já posso passar para a esquerda. Então fica EY sobre E0Y menos E x sobre E0x igual seno kz menos ômega t tangente de epsilon. Levando ao quadrado, eu tenho E0x ao quadrado igual a cosseno ao quadrado que é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de kz menos ômega t. E isolando o seno de kz de menos ômega t, fica 1 menos ao quadrado lá, mas eu vou tirar uma raiz aqui. Menos tangente seno, que eu não quero eliminar, vai ser então raiz de 1 menos EX sobre E0x ao quadrado. Elevando ao quadrado, tenho então EY sobre E0y. Menos 2 vezes EY vezes EX, né? E multiplico de baixo. E0x.
mais o quê? Igual a tangente quadrado de alfa menos tangente quadrado de alfa EX sobre E0x ao quadrado. Epsilon. Perdemos ele, né? E ele está onde? Ele está aqui, né? Isso. E aí ele continua agora, eu fiz essa continha aqui, e ele volta aqui embaixo, né? Ele está aqui, não tá? Cosseno de menos 1 de epsilon. Então o EY ele fica com 1 sobre um cosseno ali, né? Vamos colocar embaixo, né? Cosseno de epsilon. Tudo isso ao quadrado. E aí surge também um cosseno aqui, né? Um cosseno. É isso? É ou não é? Não está mais acompanhando minhas contas. Tangente é seno sobre cosseno. Então eu posso pegar esse cosseno e multiplicar aqui. Eu elimino, né? Se eu multiplicar por cosseno quadrado de epsilon, vai sumir esse primeiro termo, né? Então vai ficar um EY sobre E0y ao quadrado. Eu multiplico aqui, vai surgir um cosseno de epsilon em cima. Cosseno de epsilon sobre E0y, E0x. Vai aparecer mais um termo aqui. EX, E0x ao quadrado vezes cosseno quadrado de epsilon. Então aqui tangente é seno sobre cosseno. Seno quadrado de epsilon. E aqui também, seno quadrado de epsilon vezes esse termo. E0x ao quadrado. E aí você somar cosseno quadrado passa para cá mais seno quadrado, eu posso escrever isso aqui como só EX sobre E0x ao quadrado, ok? Somando este com este, eu tenho, reescrevendo, vamos colocar aqui, ó, eu tenho somente o termo EX E0x ao quadrado. Então, reescrevendo, tenho EY sobre E0y ao quadrado, mais esse termo que eu acabei de mostrar. Agora, menos o termo 2 sobre os módulos não, o valor máximo, vezes cosseno de epsilon, igual o quê? Tem mais um termo que faltou aqui. Igual seno quadrado de epsilon. Porque nós queríamos ver como que nós tínhamos antes, que você tinha um comportamento linear. Então você vê que esse negócio fica constante ali, nessa reta. Depois chegamos, sem fazer álgebra, chegamos que você tem circular. O valor do campo elétrico fica oscilando ali. Então nesse caso aqui, você tem uma elipse. Se é como uma circular, tem uma inclinação em algum, isso você consegue determinar por esse termo aqui. E você tem um valor de EX diferente de EY. Se você começar a colocar vários valores de epsilon, epsilon igual a 0, π
π sub 2, π sub 4, π sub 2 e vai colocando, você vai descobrir que você vai formar isso aqui. A gente podia ter feito da mesma maneira isso para o caso circular, podíamos ter feito para elíptico, mas fica um pouquinho mais chato porque você tem épsilon variáveis e você tem os campos x e y não iguais, são diferentes. Mas você tem aqui a configuração para, no caso que eu falei aqui, linear, este aqui, e os intermediários são elípticos, né? Seriam circulares se você tivesse o EX igual a Y em módulo. Bom, agora nós temos 3 tipos de feixes: linear, circular e elíptico. Agora podemos talvez trabalhar um pouquinho como que você consegue alterar esse feixe quando você passa por um certo polarizador. E o polarizador que você pode ter, o tipo de polarizador que você pode ter, ele depende, coloca aqui o feixe, vou colocar aqui como polarizado ou não polarizado. Ele atravessa um polarizador e esse polarizador faz o quê? Ele altera o estado de polarização do feixe incidente. Tipos de polarizador que você tem. Os tipos são definidos pelo processo físico envolvido. Primeira opção. Como que você consegue alterar o estado de polarização? Pelo processo de absorção, também chamados de dicroísmo, por reflexão, você pode alterar por espalhamento, e você pode mudar o estado de polarização pela birrefringência. O que é birrefringência? Tem 2 índices de refração. Por espalhamento. Vou mostrar o diagrama como é que você consegue provar que o espalhamento consegue polarizar uma luz. Reflexão, vocês lembram como é que você sai um feixe polarizado? Quando você incide no ângulo de... A reflexão ela é polarizada no ângulo de quê? Brewster. Primeiro caso, dicroísmo por absorção. Eu vou colocar o termo absorção seletiva. Olha só o que acontece quando você entra com um feixe. Eu vou colocar aqui um campo elétrico que ele tem um EX mais um J e Y de entrada e sai apenas, vamos colocar aqui de entrada, e você tem um E de saída, de output, de apenas o quê? J. Pode isso? Pelo desenho pode, né? O que esse cristal está fazendo? Na hora que você encontra a estrutura cristalina, o componente vertical ele não está sendo absorvido, então, tipo, transparente para ele. O horizontal, a estrutura cristalina, no caso aqui da turmalina, você consegue absorver aquela componente. Então, ela é atenuada. E aqui embaixo você tem um exemplo disso,
que você tem um cristal que são o mesmo cristal, turmalina, só que numa orientação a luz que vem de baixo ela fica mais escura, ou seja, não passa nada. E provavelmente você deve ter um polarizador por trás aqui, né? Enquanto que você muda a orientação do cristal, você consegue transmitir essa mesma radiação. Ainda falando como dicroísmo, que é a absorção seletiva, tem um modelo mais macro. Considere um feixe não polarizado. Quando ele encontra um condutor, vamos pensar aqui, ó. Condutor metálico, precisa falar não, né? Um condutor. E esse campo elétrico que chega na vertical faz com que os elétrons que estão aqui nesse condutor, eles conseguem se movimentar ao longo do condutor. Então eles absorvem aquela energia, reemitem para todos os dois lados, a onda se cancela, ou por atrito você se atenua, e a componente na vertical não é transmitida. Enquanto que a componente horizontal, que está aqui em azul, ela não consegue fazer aqueles elétrons oscilar porque se estão pequenas linhas, pequenos condutores verticais apenas. Então eles não oscilam. Então não transfere energia. Na hora que não transfere energia, a onda horizontal passa. Então você está fazendo aqui uma absorção seletiva. Esse é o princípio também do polaroide, esse polarizador típico que você encontra por aí, que ele é vários fios estirados que faz um processo igual a esse. Só que são provavelmente polímeros, não são barras metálicas. Agora, para birrefringência, nós temos dois índices de refração. O estudo desse birrefringência, um exemplo disso é a calcita. Para entender o que significa um material com dois índices de refração, apesar de ser um pouco complexo, a gente pode dar uma simplificada. Primeiro, pelo modelo mecânico. Significa que se você tem uma estrutura cristalina, tal que em um eixo você tem uma constante, uma forma de você vibrar, uma constante de mola, ou seja, uma polarizabilidade, ou seja, que é mais fácil de polarizar num eixo do que em outro. Então você concorda que a propagação da onda na matéria, vocês lembram lá, que isso depende de quão polarizável é aquele material. Se ele conseguir polarizar rápido e reemitir rápido a onda, você tem uma velocidade alta naquele material. Se esse negócio é lento, a velocidade daquele material diminui. Então, quanto maior o índice de refração daquele material, menor a velocidade. Então, pensa agora que isso está acontecendo de duas formas no mesmo material, ou seja, num eixo aqui, você tem um índice de refração, N1, e no outro eixo, você tem um outro índice de refração, N2. Então, em uma direção, tem uma velocidade de propagação, em outra, tem outra velocidade de propagação da onda. Tendo isso, então aquela curva típica que representa o índice de refração em função da frequência, lembra disso aqui? Índice de refração no eixo Y e no eixo X da calcita, por exemplo, tem valores diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, esse WB ou WD, para este ponto, ou seja, no eixo X, na direção X, você tem um valor de índice de refração, uma velocidade da onda naquela direção. No outro, você tem um valor um pouquinho maior. No outro valor, quando é ressonante, ou seja, quando absorve, quer dizer, o índice de refração é praticamente 1 naquele material, naquela frequência, no eixo Y, para o X ele é maior do que 1. E aí vai. Altera. Tendo dois índices de refrações, temos duas velocidades, e aí acontece o seguinte. Se você visualizar vamos imaginar que você excita um átomo daquele, e naquele ponto sai uma mini onda se propagando. E lá fora você vai olhar para aquela luz chegando no seu olho, ou em qualquer direção. Se aquela mini onda estiver aqui, e ela irradiar em todas as direções, claro que não vai ser um fóton, vão ser vários, né?
Na direção onde você não tem essa diferença de índice-fração, ou seja, a velocidade de propagação é a mesma das duas ondas, eu chamo de eixo óptico. E em todas as outras direções não é o eixo óptico. E se você observar aqui, se eu tenho dois índices de fração, eu vou ter uma onda O, que chama de ordinária, e uma onda E, de extraordinária. A onda ordinária, no caso aqui, ela está mais lenta, né? Que a mini onda ela se propagou até aqui, enquanto a onda extraordinária, no mesmo tempo, se propagou até aqui. Então, no tempo zero, então no tempo t, eu tenho uma elipse formando a onda extraordinária e tem uma mini elipse, né? E uma mini onda formando a onda ordinária. Entenderam? Agora, como que você faz isso? Não é qualquer fóton que é ordinário, qualquer fóton que é extraordinário. O campo elétrico que estiver em uma direção, ele se propaga a uma velocidade superior. E o campo elétrico que estiver em outra direção, que está representado aqui, saindo do papel, se propaga com uma velocidade menor, que seria a onda ordinária. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu tinha que provar como que é o feixe incidente e como que é esse campo elétrico paralelo ou ortogonal em relação ao feixe que entrou, de entrada. Então, nesse caso aqui, foi uma forma de simplificar, de vocês visualizar que tem duas ondas propagando e essas duas ondas geram duas velocidades. E duas velocidades... O que muda também, além, quando se muda a velocidade, quer dizer, muda a refração, o que muda? Na refração também, né? Então, a refração, ela tem um outro valor, né? Pensa na lei de Snell. Quanto maior o índice de refração, mais ele curva. Então, como tem dois índices de refrações, quando você observar uma imagem através desse cristal, o feixe que vier do objeto, ele vai passar aqui, vão gerar duas mini ondas e vão sair dois feixes. Então, você vai ver uma imagem dupla. Vocês vão ver isso amanhã também. E essa imagem dupla, uma tem uma polarização e a outra tem outra polarização. Então, se lá no seu laboratório, se você sabe que tem duas imagens, se você pegar um polarizador e colocar numa orientação, uma daquelas duas imagens tem que desaparecer. Na hora que se rotaciona, aquela imagem que desapareceu vai ter que aparecer e a outra vai ter que desaparecer. Porque é o que você está fazendo aqui, né? Pense que você está olhando esses dois feixes aqui. Se eu colocar um polarizador que eu bloqueio esse campo elétrico paralelo, eu não vou ver a onda extraordinária. E se eu inverter o polarizador, eu consigo ver a outra. Polarização por... Você concorda que quando você está olhando para o céu, né? Você está aqui bonitinho, sentado, olhando para cima, e o que você vê aqui em cima? Luz azul. Porque a luz azul espalha mais que a vermelha, né? A intensidade de espalhamento é proporcional a 1 sobre lambda na quarta. Não é? Por aí. Então significa que um espectro de luz azul que entra aqui e vermelho, o azul espalha mais. Então, se você olhar reto para cima, você vai ver um céu azul, porque o fóton vermelho passou reto e não foi espalhado para você. E no pôr do sol, o que aconteceu aqui? O azul foi espalhado e passou só o vermelho. No pôr do sol é assim, né? Eu estou lá em cima, né? Então tem um feixe vindo aqui, ó, um vermelho e um azul. O azul foi espalhado, então ele não chegou no seu olho, e o vermelho chegou no seu olho. Então você vê mais avermelhado. Só que tem uma coisa que precisa ser, além dessa diferença de cor aí que você gera no pôr do sol e na cor do céu, que é azul, você tem uma polarização associada a isso. E o desenho que você precisa compreender é este aqui. Vou fazer um pouquinho maior, que é importante. Figura A. Vocês conseguem ver a orientação do campo elétrico? Eu vou chamar de vertical aqui, ó. Vertical.
aqui eu tenho um dipolo. Então significa que se eu chacoalhar aquele dipolo, se eu chegar com o campo elétrico vertical, eu vou chacoalhar ele nessa direção aqui também, né? E em que direção que é emitida a onda quando você tem um dipolo oscilando ali? Vocês lembram lá atrás, tem um desenho lá que fazia que ele oscila nessa direção, ele irradia em qualquer direção, menos a direção de oscilação. Então ele não irradia para cá e nem para baixo. Somente um pouquinho para cá, bastante para cá e para cá. Ok? Agora eu vou olhar para outra componente, horizontal. De novo, eu só vou oscilar ele nessa direção. Desculpa, eu vou oscilar nessa direção aqui. Então ele não emite para cá, nada. E também não emite lá para o fundo. Só nessa direção, nesta e para cima. Só que nossa luz do Sol não é polarizada. Ela é não polarizada. Só que você tem uma possibilidade de representar qualquer estado de polarização aqui em duas componentes. Sabe? Qualquer vetor que você pegar aqui, eu posso decompor em x e y. Então eu posso olhar só para o componente x, só para o componente y. O que eu concluir dali vai ser correspondente a esse perfil não polarizado. Porque isso é uma soma de vários campos elétricos. Ok? Se eu fizer isso, você concorda que basta somar essas duas figuras? Essa aqui, que não polarizava nada para cima, né? Não irradiava nada para cima, e essa aqui que não irradiava nada para o lado. Se essa aqui não irradia nada para o lado, então provavelmente ela vai irradiar somente esse estado aqui para a luz não polarizada. E olha o que você tem aqui no caso não polarizado. Você tem uma vertical. E aqui em cima somente também uma horizontal. E as outras são todas aleatórias, porque você tem as duas componentes na figura anterior, como você viu. Então, se você olhar para cima, pense que está acontecendo aonde isso aqui? O Sol está aqui, você está onde? Lá embaixo, né? Aqui, vou colocar aqui. Debaixo do oscilador, ou seja, esse oscilador aqui está em cima da sua cabeça. Tem um desenho aqui em cima do céu, aqui, né? Estaria aqui. Você está em pé aqui, vou fazer maior, e aqui em cima está o seu oscilador. Então, se você olhar para cima, o que você vai enxergar? Esse aqui. Ou melhor, esse aqui, só que para baixo. Finalmente, você pode também polarizar por reflexão. Quando você está incidindo uma luz numa superfície dielétrica, você sempre vai ter uma componente de reflexão. Só que quando, seria no caso A, só que quando você está na configuração do ângulo de Brewster, que está desenhado nessa figura aqui, o que é o ângulo de Brewster? Quando este ângulo aqui refletido e o ângulo refratado forma 90 graus. O que acontece aqui? Quando você tem um campo elétrico oscilando nessa direção, você vai excitar os átomos nessa direção. Só que nessa configuração você não consegue fazer com que eles oscilem ali. Você consegue oscilar somente na direção saindo do papel, que é na direção ortogonal ao plano de incidência. Quando isso acontece, quando chegar nesses pontos na interface aqui, os osciladores também reemitem com aquela mesma direção. Então faz com que a reflexão saia somente com a polarização perpendicular ao plano de incidência. Plano de incidência, que é o plano aqui da lousa. Uma explicação para isso está aqui. Veja que se você entrar com um plano paralelo,
Você está oscilando esses átomos nessa direção aqui. E como o plano de polarização é este aqui, ó, onde é o plano onde que acontece o ângulo de Brewster, não tem como irradiar nada naquela direção. Então, quer dizer, esse plano aqui, paralelo, não irradia nada quando está no ângulo de Brewster. Vocês estão careca de saber isso, né?